Pois é, pois é poesia, poesia ou não. Agora vamos, nossa conversa é com Alexandre Martins Fontes, né? Alexandre Martins Fontes é uma figura proeminente no cenário editorial brasileiro, atuando como editor, livreiro e atual presidente da Associação Nacional de Livrarias, a ANL. Sua trajetória está intrinsecamente ligada à história da Livraria Martins Fontes, fundada por seu pai, Valdir Martins Fontes, em 1960, em Santos, São Paulo. Formado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP, Alexandre também nutriu uma paixão pelas artes. Seu envolvimento com o negócio da família começou cedo, colaborando com a editora antes mesmo de concluir seus estudos, especialmente na criação de capas de livros. Tudo bem, Alexandre? Alexandre Martins Fontes, seja bem-vindo aqui, é uma honra, né, tê-lo aqui. Eu que sou um frequentador assíduo da Livraria Martins Fontes, toda semana estou lá separando alguns títulos, desde o vendedor João, lembra dele, João? Grande vendedor, separava, eu só ligava para ele separava e... Seja muito bem-vindo, Alexandre, ao Poesia. Muito obrigado, Reinaldo. Prazer estar aqui com você para conversar sobre esse assunto que, para mim, é da maior importância. Tá certo. Alexandre, primeiramente, eu gostaria de saber como é trabalhar como editor e livreiro num país onde, segundo a pesquisa, nós falamos aqui com a Zoara, Retrato da Leitura, além das dificuldades do mercado, nós conhecemos hoje muito bem, né? Os brasileiros demonstram cada vez menos interesse pela leitura. Como é que é isso? Fazer livro, editar livros, trabalhar com livros num país em que as pesquisas demonstram cada vez mais que nós temos menos leitores. Quem compra esses livros? Reinaldo, veja, eu acho que os números da pesquisa, de fato, mostram uma situação que nos preocupa a todos. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para inverter e para mudar essa situação, a gente deve estar fazendo. E a Zoara tocou em alguns dos pontos aqui. E eu queria trazer a colaboração que eu posso dar aqui para essa conversa, é mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo a importância das livrarias nas ruas das nossas cidades. Veja, você mesmo falou aqui, sou editor e sou livreiro. Eu estou absolutamente convencido de que a saúde da indústria editorial passa necessariamente pela saúde das livrarias. Eu gosto de citar uma frase do Neil Gaiman, que é um autor inglês, que fala o seguinte: uma cidade sem uma livraria pode até se considerar uma cidade, mas ela sabe que não está enganando ninguém. Infelizmente, o Brasil tem muitas cidades sem livrarias. E nós temos que trabalhar justamente para que o Brasil tenha mais e mais e mais livrarias. Só que as livrarias hoje vivem um desafio muito grande, porque nós vivemos num país que, como se não bastassem todos os problemas que vocês estão aí discutindo e que a pesquisa mostra, um país que permite, por exemplo, que uma empresa que não vive da venda dos livros, que eu vou aqui citar nominalmente, a Amazon, esteja destruindo lentamente o ecossistema do livro. E como é que a Amazon destrói o ecossistema do livro? A Amazon, desde que foi fundada nos Estados Unidos, ela usa o livro como uma estratégia de marketing. Ela usa o livro como uma isca para fazer as pessoas entrarem no seu site. E faz o quê? Oferece descontos que as livrarias que vivem única e exclusivamente da venda dos livros não podem oferecer. Veja, na medida em que eles fazem isso, e as pessoas naturalmente passam a comprar cada vez mais na Amazon, as livrarias vão se enfraquecendo e muitas vão fechando. E na medida em que elas vão fechando as suas portas,
a indústria editorial como um todo vai sofrendo. Então, eu estou, pessoalmente, muito envolvido numa luta para que o Brasil tenha uma lei, que é a Lei Cortês, que é uma lei que tem na Argentina, aqui do nosso lado, que tem em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França, na Holanda, no Japão, na Coreia, no México, só para citar alguns países. Esses países todos que eu acabei de citar aqui agora, eles reconhecem a importância fundamental das livrarias, e porque eles reconhecem a importância fundamental das livrarias, eles têm uma lei que impede essa concorrência predatória de uma empresa, por exemplo, como a Amazon, tá certo? Importante dizer que não é uma lei contra a Amazon. Muitas dessas leis desses países que eu citei, elas existem muito antes da fundação da Amazon. É uma lei contra o monopólio. Ela é no setor cultural, particularmente no setor livreiro. Ela é uma lei que luta para que no setor livreiro haja uma concorrência saudável, para que as livrarias possam concorrer entre elas de uma maneira que se crie um mercado saudável. Eu vou me repetir aqui. A indústria editorial, as editoras, precisam das livrarias. As livrarias são a verdadeira vitrine daquilo que eles produzem. No momento que você tem cidades sem livrarias, que você tem bairros e bairros e bairros sem livrarias, as pessoas não têm acesso aos livros, as pessoas nem descobrem os livros, tá certo? Então eu acabo de voltar de Paris, e eu tenho que te dizer que eu voltei assim emocionado de ver a quantidade de livrarias que Paris tem nas suas ruas. E se você for conversar com qualquer um dos livreiros de Paris, pequenos, médios e grandes, eles vão te responder o seguinte: nós estamos aqui, nós estamos sobrevivendo porque a França tem uma lei que nos protege. Então o Brasil precisa urgentemente dessa lei também. Nos países onde você não tem uma lei como a Lei Cortês, você vê o desaparecimento das livrarias, você vê um aumento do preço do livro, porque o monopólio necessariamente traz um aumento do preço do livro, tá certo? Então as pessoas, e aqui eu falo para aquelas pessoas que falam, mas o que ele está falando? É uma lei que vai impedir que eu compre o livro com desconto. As pessoas que fazem essa leitura superficial, na verdade, elas estão deixando de ver esse quadro que é muito mais complexo, entendeu? Se nós não fizermos nada, em breve nós já temos uma indústria editorial hoje que é menos rica e mais fraca do que era 15 anos atrás, antes da Amazon entrar no país, e a tendência é que essa indústria vai ficar cada vez mais fraca. Essa é uma luta realmente que não poderia ser mais importante. Você vai falar mais, posso chamar de você, certo? Claro, por favor, Reinaldo. Você vai falar mais sobre isso, porque eu queria, na primeira pergunta, só para que você se apresentasse, enfim, o Alexandre Martins Fontes, que já é uma figura proeminente, mas para que os nossos, enfim, pessoas aqui que assistem o Pois É possam te conhecer melhor. Mas eu vou perguntar, inclusive, perguntas bem provocantes. Você citou a Amazon, eu quero... É o seguinte, até onde eu pude acompanhar, a Lei Cortês foi aprovada na Comissão de Educação do Senado, depois de ter sido desarquivada em maio de 2023. Como está hoje? Ela já é uma lei estabelecida, está dependendo de alguma coisa? Como é? Só para o público em geral tomar conhecimento do processo, do andamento, do curso dessa lei, tão importante como você citou. E eu acho, Alexandre, que falta conhecimento, essa confusão com o desconto, quando desconhece um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta também uma carga grande de informação do lado do mercado editorial do livreiro, para que o público em si, público comum, tome conhecimento que não se trata apenas de um desconto ou de um não desconto, mas sim de uma proteção
ao ecossistema das livrarias. Então, como é que é isso? A Lei Cortez está como? Em que pé está a Lei Cortez? Eu vou te responder essa pergunta, prometo que eu vou responder, mas eu quero, para que as pessoas entendam o que a gente está falando aqui, eu recentemente participei de um evento na Bienal do Livro, e nesse evento levantou uma jovem livreira do interior da Bahia, uma pessoa inteligente, e falou assim: olha, eu tenho uma livraria no interior da Bahia, os livros que eu tenho dentro da loja, eu adquiro ou da editora ou da distribuidora. Se eu compro através da editora, eu recebo por volta de 40% de desconto a partir do preço de capa estabelecido pela editora. Se eu compro de uma distribuidora, eu recebo de 30% a 35% de desconto. Todos os dias, alguém entra na minha livraria com o celular na mão, mostrando, por exemplo, que na Amazon o livro está sendo vendido com descontos de 30% a 40%. A pergunta que eu faço é: como é que uma pessoa como essa, jovem, querendo abrir uma livraria, pode sobreviver? Como é que ela pode se sustentar? Tá certo? Eu estou citando, então, esse caso aqui, verídico, que aconteceu comigo recentemente, mas essa é a situação de todas as livrarias do Brasil atualmente. Então, o que a gente tem que se perguntar é: nós vamos permitir que essa jovem livreira do interior da Bahia feche as portas e que as outras livrarias brasileiras também fechem as portas? A gente vai permitir viver num país sem livrarias? A minha resposta é óbvia, sabe? A gente precisa ter mais e mais livrarias nas nossas ruas. Vamos agora respondendo a tua pergunta. A lei passou, o projeto de lei 49/2015 passou em todas as comissões do Senado, felizmente, e agora está indo para a Câmara dos Deputados. Então, nós ainda temos uma luta à nossa frente, que é convencer os deputados brasileiros da importância de uma lei como essa. Mais uma vez, aliás, o que é a lei, afinal de contas, para as pessoas entendam o que é esse projeto. A lei estabelece o seguinte: o livro é publicado pela editora, a editora estabelece o preço de capa. No momento que o livro é publicado e que a editora estabelece o preço de capa, a lei diz o seguinte: num período de 12 meses, ou seja, no período de 1 ano, esse livro só poderá ser vendido com, no máximo, 10% de desconto. O Brasil publica aproximadamente 13 mil novos títulos por ano. E, no ano passado, foram vendidos por volta de 230 mil títulos no ano de 2024. Então, nós estamos falando aqui que a lei vai criar, digamos, essa regra para 6% dos livros que estão à disposição do consumidor brasileiro. Em outras palavras, 94% dos livros que a gente compra hoje no Brasil não serão afetados por essa lei. Então, é muito importante que fique claro o seguinte: nós não estamos falando de um congelamento de preços para 100% dos livros. Nós estamos falando de uma regulamentação que vai atingir somente 6% dos livros que estão à disposição do leitor brasileiro. E por que essa regulamentação de 6% dos livros é tão importante? Porque nós estamos falando dos lançamentos, nós estamos falando das novidades, e as livrarias vivem muito da venda dos lançamentos e das novidades. Então, no momento em que a lei cria essa regulamentação, ela permite que as livrarias, pequenas, médias ou grandes, compitam entre si de uma maneira saudável. Não necessariamente por conta do preço, mas prestando um bom serviço, prestando um bom atendimento, tendo um espaço agradável e por aí vai. Então, em poucas palavras, essa é a situação da lei, que sai agora do Senado, porque foi aprovada em todas as comissões,
e vai para a Assembleia. O que a lei propõe? Repito, a lei, as pessoas às vezes falam assim de lei do preço fixo. Esse nome está errado. A lei não põe preço fixo em lugar nenhum. A editora estabelece o preço de capa, e a editora tem a liberdade de mexer no preço de capa do livro, que ela mesma estabeleceu, quando ela quiser. Ela pode aumentar, ela pode diminuir. O que a lei diz é o seguinte: uma vez estabelecido o preço de capa, no período de 12 meses depois do lançamento do livro, as livrarias não podem dar descontos superiores a 10%. É isso. Tá certo. Eu ia perguntar justamente como seria essa competição saudável, já que as livrarias já se encontram diante de uma situação, pagam funcionários, pagam impostos, enfim, e já vendem poucos. Então, mas você já citou, né, um ambiente saudável, né, uma relação forte entre as outras livrarias. Então eu passo para uma outra pergunta. Eu não sei se eu entendi bem, mas parece que numa das suas entrevistas eu li que na sua condição de livreiro, você fornece livros para a Amazon. Não Na sei condição de se editor, na condição de editor. perdão, de editor. Eu te conto. Deixa eu te dar uma outra informação, Reinaldo, que é muito importante. Uhum. Veja, muita gente pensa assim no Brasil: sabe o que acontece? As pessoas preferem comprar online, é mais agradável, é mais rápido e tal. Isso é uma falácia, isso não é uma verdade. As pessoas preferem comprar nas livrarias. Nos países onde existe essa lei, ou seja, nos países onde os livros são vendidos, independentemente de serem vendidos online ou em lojas físicas, eles são vendidos por preços semelhantes, as pessoas compram nas livrarias. Na Alemanha, onde existe uma lei semelhante à Lei Cortês, a Amazon representa 18% do mercado alemão. Ou seja, 82% da população da Alemanha, compradora de livros, opta por comprar os livros nas livrarias, porque lá eles têm essa lei. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos, onde não existe a lei, a Amazon representa mais de 50% do mercado. E as livrarias vão desaparecendo, tá certo? Enquanto na Alemanha, onde existe a lei, você tem, aliás, vale também para a França, a mesma coisa. Você tem livrarias espalhadas pelas ruas das cidades e uma indústria editorial forte e, consequentemente, índices de leitura muito altos. Em países onde você não tem a lei, você tem o desaparecimento das livrarias, você tem uma concentração do mercado na mão de um player só, nesse caso da Amazon, e o resultado é queda nos índices de leitura, etc, etc. Bom, mais uma vez, estou querendo aqui deixar o mais claro possível o que está por trás da necessidade de nós tomarmos iniciativas para proteger o ecossistema do livro, tá certo? Agora vamos à tua pergunta. Eu sou editor e sou livreiro. No Brasil hoje, a Amazon também representa mais de 50% do mercado de livros, ou seja, nós já temos um monopólio no Brasil e, se nós não tomarmos cuidado, esse monopólio só vai crescer. E em breve as editoras vão ter um único cliente que tem um nome e sobrenome, que é a Amazon. Eu, como editor, eu publico o livro, eu quero fazer o livro chegar às mãos do consumidor final, do leitor. Como é que eu faço isso? Eu vendo os livros, ou consigno os livros, para as livrarias brasileiras, que cá entre nós é a melhor maneira de fazer os meus livros chegarem às mãos do leitor, mas eu vendo também para a Amazon, tá certo? Porque a Amazon é um player absolutamente importante. Então, veja, a minha situação, eu estou aqui falando, e vou falar claramente mais uma vez, que a Amazon está lentamente destruindo o ecossistema do livro. E eu estou falando isso de um cliente meu. Eu sou fornecedor da Amazon, tá certo? Mas eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque essa é a verdade. Essa é a verdade.
Eu tenho algum problema com a Amazon? Eu não tenho nenhum problema com a Amazon, zero problema com a Amazon. Acho que a Amazon cumpre um papel muito importante. Eu tenho um problema com o Estado brasileiro que permite que uma empresa como a Amazon estabeleça uma concorrência predatória e destrua o ecossistema. Se o Estado brasileiro, se o Brasil tiver uma lei como a Lei Cortês, que estabelece regras para que a Amazon trabalhe do jeito que nós entendemos que ela deva trabalhar para a preservação do ecossistema, está tudo certo. Veja, a Amazon está na França, a Amazon está na Alemanha, eu acabei de dizer que eles têm 18% do mercado de livros na Alemanha. Então, assim, não é nada contra a Amazon, mas a Amazon na França e na Alemanha, eles têm que cumprir essas regras, que são as regras que a gente quer que o Brasil tenha também através da aprovação da Lei Cortês. Você falava da França, a Lei Lang, né, que só Isso. são 5% de desconto e são 2 anos. No Brasil, 10% de desconto e 1 ano. Então, ou seja, né, é só comparar. Bom, mas Nós somos essa lei é uma lei, digamos, boazinha, tá certo? Ela só vai controlar os descontos num período de 12 meses, ou seja, de 1 ano, e ela ainda permite 10% de desconto. Na França, o controle é de 24 meses, são 2 anos, e o máximo de desconto é 5%. As pessoas, por isso mesmo, você chega em Paris e você vê a cidade forrada de livrarias. A mesma coisa, aliás, acontece na Argentina. A gente não precisa se comparar com a Alemanha, que é um país rico, ou a França, que é um país rico. Vamos nos comparar com a Argentina. A pessoa vai para Buenos Aires e fica encantada, na verdade, com a quantidade de livrarias espalhadas pelas ruas das cidades. O que elas não sabem é que a Argentina tem uma lei que impede essa atuação predatória, tá certo? Então, tudo isso, Reinaldo, para chegar lá na tua primeira pergunta, entendeu? Eu não acho que as pessoas não tenham interesse em ler livros, elas não têm interesse em comprar livros. Eu acho que nós estamos criando uma situação, a gente já vive num país com muitos problemas sociais, como a gente sabe, educação, etc., etc., uma péssima distribuição de renda, etc. Agora, na medida em que você vai criando condições para que as livrarias desapareçam, ou seja, para que as pessoas tenham menos e menos contato com o livro, você cria um círculo vicioso, entendeu? Argentina, você visita, você vai para Buenos Aires, tem um monte de livrarias espalhadas pelas cidades, pela cidade, e as livrarias estão todas lotadas. Eu vou falar mais uma vez, acabei de voltar de Paris, eu vi um monte de livrarias espalhadas por Paris, e as livrarias todas lotadas, uma festa. Então, assim, a indústria e a sociedade brasileira como um todo, aliás, a sociedade mundial, tem razões para se preocupar, as pessoas leem menos, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, no momento em que você cria condições para que o mercado editorial seja mais forte, para que as livrarias sobrevivam, para que essa jovem livreira da Bahia tenha condições de abrir as portas da sua livraria e pagar os salários dos seus funcionários, pagar as suas contas, o seu aluguel, etc. A hora que a gente cria condições que permitam que essas pessoas, pequeno empresário, sobreviva, que a pessoa que gosta de livros e que sonha em abrir uma livraria, que ela tenha condição de fazer isso de uma maneira saudável, nós teremos certamente uma situação muito mais rica do que nós temos hoje. bacana. Um escritor disse uma vez que as pessoas gostam de comprar calhamaços justamente para não lê-los, então eu gosto de comprar livro, eu vejo muita gente comprando livro, assim. E quando eu estive em Buenos Aires uma vez, eu não sei como é que é hoje, mas no Brasil é um posto de gasolina em cada esquina, né, mas Buenos Aires é uma livraria em cada esquina. Pelo menos na Posto de gasolina, farmácia, o Brasil. Eu vou voltar aqui para a frase do Neil Gaiman. Uma cidade sem uma livraria pode até se considerar uma cidade, mas ela sabe que não está enganando ninguém, sabe? E isso é o grande desafio que nós temos como sociedade, Reinaldo. Nós temos que criar condições para que as nossas cidades tenham mais livrarias, para que as pessoas
tenham livrarias nos seus bairros, sabe? Eu li outro dia uma matéria e que falava que a leitura é um privilégio invisível. Eu adorei essa imagem, porque são poucos os brasileiros hoje que têm esse privilégio invisível, que é o acesso aos livros e o acesso à leitura. Nós temos que trabalhar para que a maior parte da população brasileira tenha esse privilégio, porque a gente sabe que a importância dos livros, a importância da educação e a importância da leitura. E tudo isso, acredite, passa por um ecossistema saudável, passa por editoras fortes e saudáveis, por livrarias fortes e saudáveis, por distribuidoras fortes e saudáveis, pelo o ecossistema como um todo. A hora que você, mais uma vez, permite que uma empresa que não vive da venda de livros, venda esses livros em condições que as livrarias não podem vender, você está absolutamente matando esse ecossistema. Tá certo. Você já falou muito dos danos, né, que os danos que essas gigantes virtuais causam, já falou bastante, mas eu gostaria de perguntar ainda, porque desde que a Amazon passou a atuar no Brasil, a Saraiva fechou, a Fnac voltou para a França, onde existe uma lei que a protege, inúmeras livrarias de bairro fecharam, houve uma queda considerável no consumo de livros e uma drástica redução no número de leitores no Brasil. O que mais? Você já falou bastante desses danos, mas o que mais, o que de pior pode vir se essa lei não for aprovada, se essas gigantes virtuais continuarem atuando, aonde vamos chegar? Deixa eu te dar mais algumas informações sobre o que você acabou de falar agora. Veja, depois que a Amazon chegou no Brasil, nós tivemos a falência da Saraiva, uma empresa centenária com mais de 100 livrarias espalhadas pelas ruas das nossas cidades. Nós tivemos o praticamente desaparecimento da cultura, que foi durante décadas o sinônimo de livraria no Brasil, livrarias extraordinárias. E nós tivemos, como você acabou de dizer, a fuga da Fnac do país. Se eu considerar só essa perda dessas três grandes redes de livrarias, o Brasil perdeu 130 mil metros quadrados de exposição de livros. Ou seja, se eu pegar mais uma vez a frase aqui do Neil Gaiman, quer dizer, o Brasil perdeu 130 mil metros quadrados de livrarias. Isso é uma tristeza. Você falou aqui rapidamente da Fnac. Veja, por que a Fnac saiu do Brasil, afinal de contas? Porque a Fnac está em Portugal, onde existe essa lei, a Fnac está na Espanha, onde existe essa lei, a Fnac está na França, onde existe essa lei. Por que ela saiu do Brasil? Porque ela entendeu que num país, mais uma vez, que permite essa concorrência predatória, eles não têm condições de sobreviver. Veja, para que os clientes, os nossos ouvintes aqui entendam, como é que uma livraria paga as suas contas? Paga os seus salários, funcionários, aluguel, luz, impostos, etc. Ele paga através da margem que ele tem entre o valor, que é o preço de capa estabelecido pela editora, e o preço líquido, que é o preço que ele paga para a editora, ou seja, ele recebe um desconto da editora e usa essa margem para pagar os seus investimentos, seus custos, etc, etc. Se a livraria vender os livros com 30% de desconto, ela fecha as portas no dia seguinte, entendeu? Isso vale para a Fnac, vale para a Saraiva, vale para a Cultura, vale para Martins Fontes, vale para qualquer outra livraria brasileira, vale para essa pequena livraria no interior da Bahia e por aí vai. A Amazon vende com esse mesmo desconto e não fecha as portas porque eles não precisam desse dinheiro. Vou falar mais uma vez. Eles usam o livro como isca para que as pessoas entrem no site e comprem outros produtos. Agora, sabe o que é curioso? Tenta comprar o seu iPhone na Amazon com 1% de desconto. Você não compra. Tenta comprar na Amazon uma geladeira com 40%, 50% de desconto. Você não compra também, entendeu? Ou seja, para que a Amazon pague as suas contas, ela também precisa de margens.
Então, ela não abre mão da margem em todos os produtos. Ela abre mão da margem somente com o produto livro. Justamente esse produto mágico e tão fundamental para a saúde cultural de um país. E é isso que o Brasil não pode permitir, que essa empresa que não vive da venda de livros destrua o ecossistema. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta que talvez você não goste, não aguente mais responder nesse universo todo dos editores e livreiros, mas que eu escuto muito, eu viajo muito para feiras literárias, enfim, eventos literários, encontros, bate-papo, e essa questão do livro é caro. Érico Veríssimo já tinha dito que o livro não é caro porque há um desconhecimento do processo do livro, né? Os profissionais, as taxas, os impostos, o transporte e tudo mais. E ele defende, o livro não é caro. Claro que isso faz tempo. Eu te pergunto, Alexandre, o livro no Brasil ele é caro? Reinaldo, essa resposta é muito simples. Deixa eu te contar o seguinte. Eu posso depois te mandar estudos que comprovam isso que eu vou te falar agora. O preço do livro no Brasil hoje é o mais baixo do mundo ocidental. Se você comparar os preços do livro no Brasil, em qualquer país da Europa, em qualquer país da América Latina, Estados Unidos, etc., o Brasil é o preço mais barato. Anote aí, Brasil tem o preço mais barato. As pessoas vão ouvir o Alexandre falar isso e falar assim, puta, esse cara tá maluco, eu não consigo comprar o livro. O problema não é o preço do livro, o problema é o poder aquisitivo do povo brasileiro, entendeu? Porque não é só o livro que é caro, está tudo caro no Brasil. O poder aquisitivo da população brasileira, como nós sabemos, é lamentavelmente muito baixa. Você já falou, e eu vou falar aqui novamente, as pessoas se esquecem que por trás de um livro você tem o autor, que recebe direitos autorais, você tem, se for um livro traduzido, o tradutor, você tem o designer, você tem o capista, você tem os custos industriais, papel e gráfica, você tem todo o trabalho administrativo, custos administrativos de uma empresa, você tem custos de marketing, entendeu? Então você tem custos muito altos que se somam para que se produza um livro. Como é que esse preço no Brasil pode cair, Reinaldo? Ele pode cair se você aumentar as tiragens, porque no momento que você aumenta as tiragens, o preço, o custo unitário do livro cai. Mas se você tem um mercado fraco e se você tem tiragens pequenas, obviamente o preço o custo unitário do livro fica mais alto. Então, eu te afirmo duas coisas aqui. Se a gente quer ter livros mais baratos, as editoras precisam fazer tiragens mais altas. Para que as editoras façam tiragens mais altas, nós precisamos de um mercado mais forte. Para que a gente tenha um mercado mais forte, a gente precisa de mais livrarias nas ruas das nossas cidades. É isso, entendeu? E por isso é que a gente precisa tanto de uma lei como essa. Maravilha, muito bom. Eu espero que a Lei Cortez seja efetivada, saia do papel, enfim, que as pessoas compreendam mais essa lei, o quanto é importante. Você citou a Alemanha, que nem tem isso, né? A Alemanha não tem esse prazo de desconto. Eu queria lembrar também, que eu também vi numa entrevista que você disse, os descontos de 10% são nos lançamentos, mas a Martins Fontes tem um monte de livros lá, né, o Alexandre Martins? Que tem os descontos, bons descontos, né? Eu, como eu falei, costumo passar lá e compro livros com muitos descontos, não é isso também? Obrigado, Reinaldo, por trazer essa questão, que é muito importante. Veja, nós temos hoje, na nossa livraria, na Avenida Paulista, em São Paulo, são 3 andares, nós temos um andar inteiro de saldão, de livros sendo vendidos com descontos de 40%, 50%, descontos altos mesmo. Eu não sou contra os descontos, muito pelo contrário. Eu sou a favor dos livros, eu sou a favor da literatura, eu quero que as pessoas tenham acesso aos livros. E eu entendo que as livrarias devem também vender com descontos, negociando condições especiais com as editoras e tal.
Repito, por que eu defendo tanto a Lei Cortês? Porque a Lei Cortês, ao fazer essa regulamentação do preço do livro nos primeiros 12 meses, ela está dando oxigênio para que as livrarias sobrevivam, entendeu? Então, isso não... Vou falar mais uma vez esse número: 94% dos livros à disposição dos leitores brasileiros não serão afetados pela lei. Essa é uma informação muito importante, entendeu? Sim. Porque quando as pessoas ficam, vocês vão querer controlar os preços, não sei o que, tá? É uma reação superficial por um desconhecimento do que está se propondo efetivamente. Então, as pessoas vão continuar comprando na Amazon com desconto, vão continuar comprando nesse nosso terceiro andar com desconto. Eles só não vão conseguir comprar, uma vez aprovada a lei, os lançamentos durante um período de 12 meses, que, mais uma vez, representa 6% daquilo que existe no mercado. É isso, é só isso, é simples assim. Maravilha, Alexandre. Querido, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas palavras, por aceitar o convite e por esclarecer aqui várias questões que muitas pessoas perguntam. Antes da gente fazer o programa, eles perguntam, pergunta isso, pergunta aquilo, porque a maioria não tem esse conhecimento, que alguns, né, já têm isso como um fato, enfim, né, como um fato comum, né? Mas muito obrigado mesmo, desejo sucesso a Martins Fontes, sucesso à Lei Cortês, que ela seja realmente saia do papel e seja efetivada, e as pessoas, enfim, compreendam mais tudo que propõe essa lei tão importante para a proteção do ecossistema das livrarias no Brasil, tá certo? Ronaldo, muito obrigado pelo convite, um prazer aqui estar conversando com vocês. Eu estou sempre à disposição de vocês. Esse assunto, você vê aqui o meu entusiasmo quando eu falo sobre ele. Ele é um assunto, de fato, muito importante, porque nós estamos, em última análise, Reinaldo, falando sobre o futuro do nosso país. Sim. Um país sem leitura, um país sem livros, um país sem livrarias, é um país fadado ao fracasso, entendeu? Então, nós temos que fazer tudo o que a gente puder fazer, e são muitas as ações possíveis. Eu estou falando especificamente de uma questão, né, que é a questão da Lei Cortês, das livrarias, etc. Temos que nos dar as mãos para que a gente tenha, de fato, um país de leitores, e você conta sempre comigo. Parabéns aí pelo programa e obrigado pelo convite. Tá? Maravilha, obrigado. Sucesso, querido. Valeu, um Sucesso, abração para você, Reinaldo. Te vejo na livraria. Pode deixar, estaremos lá. Pois é, pois é, pois é poesia, poesia.